Se você já pensou em mestrar o seu próprio RPG de mesa, dois pensamentos podem ter passado na tua cabeça. Número 1, putz, eu trabalho demais, cara, eu até queria mestrar, mas até eu preparar um mundo, cenário. Ou número 2, cara, tô na pilha pra criar meu cenário, tô com altas ideias. Nossa, mas é muita ideia, como é que eu vou organizar isso? Pois eu vou responder nesse vídeo essas duas perguntas com uma só resposta. Bora lá! No vídeo de hoje nós vamos ver um livro fantástico chamado O Almanaque do Mago Pobre. Deixa eu mostrar ele pra vocês aqui. Esse livrinho aqui, essa pérola, é a resposta tanto para quem nunca preparou um RPG e quer ver como é que é ter um cenário na palma da mão com um só livro, quanto para quem está preparando seu RPG e gostaria de saber uma estrutura que facilitasse você colocar aquelas maravilhosas monte de ideia que você tem de uma maneira fácil de você usar depois nos seus próprios jogos. Bora mergulhar nesse livrinho e ver a estrutura dele e depois como aplicar essa estrutura ao teu jogo. O Almanaque dos Pobres Magos foi escrito no Dungeons & Dragons, lá da edição paralela à primeira, né? Para quem não conhece a história de Dungeons & Dragons, né? Vamos lembrar que Dungeons & Dragons começou com um bando de livrinhos solto, que depois foram transformados tipo, num volumezinho que eles chamaram de D&D básico para tentar atrair gente pro jogo. E lá pra frente, rapidinho, apareceu o Advanced Dungeons & Dragons, que hoje em dia a gente considera a primeira edição. E paralelo a isso, a linha Basic, que de Basic não tem nada, que era a linha de Dungeons & Dragons para a galera mais jovem. Só que essa linha acabou tomando o próprio corpo dela e criou especialmente um mundo que, na minha opinião, é o cenário mais maravilhoso de Dungeons & Dragons, chamado Mystara. Que quem acompanha nosso canal sabe, tem vídeos e vídeos sobre Mystara. Mas até eu, que adoro Mystara, quando comecei a mestrar, passei muitos anos mestrando usando um único livro, que é essa criança aqui. Ele começa falando isso aqui, ó. Ele começa mostrando qual é a origem do mundo, como é que é esse mundo, e no caso a gente vê que Mystara é furada, ela é oca, né? Ela é um mundo que tem um mundo dentro. E depois do mundo, ele passa para o que seria um overview, ele olha por alto todas as nações. Agora tem um detalhe aqui, galera, esse por alto deles não é por alto nada. Para cada uma das nações, eles botam um mapa detalhado da nação. Eles contam quem são as principais pessoas desse lugar, qual é o tamanho do lugar, quem é que mora lá, como é que são os exércitos, até a força dessas tropas, se tu quiser fazer uma parada mais tática no teu jogo, ou seja, eles vão bem em detalhe em cada uma das regiões, só que ele tem todas as regiões lá em ordem alfabética. Com isso a gente já tem a primeira parte da nossa estrutura, a gente vai pensar o mundo por alto e depois vamos colocar quem são os grandes lugares ali, quais são os lugares importantes. Notem que aqui não estão só nações não, também tem alguns lugares que são considerados fisicamente muito importantes, como por exemplo umas montanhas lá no norte que são o buraco da onde o pessoal vai entrar pro mundo, ou as geleiras do sul. Esse tipo de detalhe geográfico você vai querer botar já de cara na sua estrutura de mundo, seja no mundo que você está criando, seja quando você está aprendendo sobre Mystara. Depois que a gente viu todas as regiões, os lugares e aprender um pouco mais sobre elas, a gente vai para a próxima parte, que é quem é o povo que está nesse lugar. O livrinho de Mystara, ele tem bastante detalhes sobre os exércitos do mundo, né, para quem quiser fazer a parte tática. Mas na sequência ele já vai para a parte de quem são as pessoas desse mundo, quem é quem nesse mundo. E aí você tem ordem alfabética com estatísticas mínimas ali para você ter uma noção do poder da pessoa, cada um dos grandes NPCs ou até alguns menores que participam de todo esse mundo aí de Mystara. Note que apesar desses NPCs aparecerem já aqui, quem é rei ou rainha, por exemplo, no lugar, eles só vão ser detalhados aqui. E tem um motivo muito claro para isso. Que é o seguinte, quando você tem todos os NPCs num lugar só, você deixa eles independente da região que eles estão. Ah, mas isso não é vantagem. Calma, como eu já falei, lá no começo a gente diz, por exemplo, quem é o rei do lugar. Mas esse rei, às vezes, está em relações, ou tramas, ou problemas com muitas outras pessoas que a gente vai encontrando à medida que a gente vai lendo ou criando o nosso mundo. E quando você tem todos os seus NPCs num lugar só, é muito mais fácil de você reverenciar eles ou ir procurar, do que se você tem que... esse é o cara que eu botei em qual lugar mesmo? Ah, é naquela ilha. Aí você vai lá na ilha olhar, porque agora você decidiu que ele tem um problema com o imperador e tal. Não. Os NPCs estão tudo num lugar só, e na parte dos lugares você só bota o nome. Então é uma estrutura muito boa também. Depois que a gente tem os lugares e as pessoas, você pode dizer, é isso, tá fechado. Não. Calma aí, tem mais. Porque esse mundo é um mundo vivo, acontecem coisas nele. E aqui uma pausa para uma dica bônus, galera. Isso aqui que vocês estão vendo é um site chamado mystara.torfmaps.com, que é simplesmente fantástico, tem todos os mapas de Mystara aqui. Se você bota aqui, ó, Carameicos, por exemplo, ele vai e carrega. Você pode achar mapas feitos pela galera fanfic maravilhosa. Você pode achar mapas dos originais de Carameicos perfeitos, que
não só baseados nos livros, como complementados pelos próprios detalhes que as aventuras de Mystara colocou. Então, isso aqui é um recurso para quem quer ter mapa de RPG rapidinho, fabuloso, ok? Mystara.Torf Maps, né? Baixem lá. Como é que a gente vai saber o que é que vai acontecer quando, para poder a gente criar um plano de ação pro nosso jogo? Essa é a próxima parte que eles vão entrar e eu vou explicar agora. O Almanaque do Mago Pobre, ele explica o calendário de Mystara, como é que funciona, como é que os povos lá dão um nome pros lugares, quais são as moedas. Tem até um horóscopo de Mystara para você jogar o signo do seu personagem, né, dos personagens que nascerem lá. Mas para mim a parte mais interessante desse livro, que mais me inspirou como mestre, é isso aqui, ó, o ano em preview, né, pra gente rever o ano. Então isso aqui é cada um dos dias do ano até o final, e eles pegaram tipo um ano inteiro, o ano de 1010, e eles contam o que é que aconteceu nesse dia em algum lugar do mundo. De repente é só um feriado, como é o caso aqui, mas de repente foi alguma ação, alguma aventura. E o que é que essa aventura significa? O que é que significa o que aconteceu aqui? E será que os jogadores podem ter algum efeito sobre isso? Que obviamente vale para quase tudo. E esse efeito pode se repercutir em outras coisas lá para frente. Então, o que é o Fera nesse livro? Fera nessa ideia de você já criar um calendário do seu mundo. Eu não estou dizendo que quando você está criando o seu mundo, você tem que criar cada um dos 360 dias. Não. Você pode criar, por exemplo, uma semana, ou um mês, talvez 2, 3 eventos por semana do que vai acontecer. Por quê? Porque você, como mestre, quando sabe esse tipo de evento que vai acontecer, você já começa a descrever o que os NPCs do mundo estão fazendo diferente. Se você sabe que vai ter um grande feriado daqui a 2 semanas na região tal, os seus jogadores, quando estiverem chegando lá, vão ver o pessoal preparando festas, sabendo que os hotéis estão mais caros, as tavernas, porque tá começando a chegar gente, não tem espaço. Você vai descrever tudo isso com muito mais riqueza. E se eles chegam depois do evento, você também vai saber descrever que, nossa, tem um bando de gente bêbada na rua, os guardas estão com problema pra pegar todo mundo, porque teve muito assalto durante o grande feriado, ou com arrumações, ou teve de repente, alguma coisa foi roubada de muito valor durante o feriado, e agora os heróis precisam ir lá buscar. Estão vendo quantas aventuras e emoções você pode colocar e criar só de você pensar nos eventos? Qual a melhor forma de usar um livrinho desse, seja usando ele mesmo para aprender sobre Mystara, ou se você estiver criando o seu mundo? Pega essa estrutura e vai preenchendo ela com aquilo que você quer. E lembre-se que esse livro aqui tinha um detalhe. Ele sempre que colocava alguma coisa na estrutura, era alguma coisa que os jogadores poderiam ter direto efeito com. Ou seja, quase nenhum dos reis ou rainhas aqui é descrito como um personagem muito distante. Se eles eram distantes demais, eles até comentam como os jogadores poderiam entrar em contato com essa pessoa dentro de um contexto de uma aventura. Tem essa preocupação também nas suas histórias, nos eventos que você cria para o calendário, assim como nas nações. Tenha garantia de que aquilo que você está criando é algo que você vai usar com seus jogadores, que você não está criando só para você ficar lá na tua cabeça, que você sabe que 2 milhões de anos atrás o Elemental X fez não sei o quê. Cara, se você não vai descrever isso, e isso vai ter um efeito nas decisões dos jogadores, sério, é inútil, não use. Isso foi mais uma coisa que esse livrinho aqui, ó, tão pequenininho e que dá tanta riqueza. Com essa dica, vai lá, quer aprender sobre Mystara, pega esse livrinho que é o Beabá de Mystara, ou cria o teu mundo e segue essas dicas.